Continuando. Sob formas diferentes, a maioria dos credos religiosos ensina que a alma do defunto vai para o paraíso ou para o inferno, segundo o bem ou o mal que tenha praticado durante sua vida terrena. No primeiro caso, ele goza no céu uma felicidade absoluta e aí permanece eternamente em companhia dos anjos. No segundo, passa para as entranhas da terra e aí sofre para sempre os tormentos reservados aos impiedosos, sob a guarda vigilante dos demônios. Bom, eu fui criado num colégio católico e era exatamente isso que eu via. Se você for uma boa pessoa, você vai para o céu e vai ficar lá com os anjos. E se você for uma má pessoa, você vai para o inferno e vai ficar junto com o diabo e os seus demônios, ardendo no fogo do inferno. E depois eu vi que também tinha uma zona intermediária chamada purgatório, que era um lugar onde você ficava passando por um processo de purificação para depois chegar até o céu. Então, durante uma parte da minha vida, eu fiquei com esse conceito que eu escutava da escola, dos professores, dos meus pais, da família e por aí vai. Durante séculos, esta concepção religiosa da existência póstuma tem condicionado a fé e o comportamento de centenas de milhões de indivíduos. Entretanto, são cada vez mais numerosos aqueles que a põem novamente em questão ou que as refutam, pois ela não mais os satisfaz interiormente, ou lhes parece dogmática demais. Uma grande falha que eu encontrei nesse conceito foi que o catolicismo e também outras vertentes, né, cristãs como a igreja evangélica, elas não acreditam em vida após a morte, em reencarnação. Elas acham que se você morreu, pronto, você agora vai ser julgado, não sei por quem, e vai para o céu ou para o inferno, ou para o purgatório. Mas aí eu fiquei pensando, será que em apenas uma existência, será que dá para a gente fazer toda a nossa evolução espiritual? Aí eu fiquei pensando, eu acho que não, né? Porque uma existência é muito pouco tempo. Eu acho que é muito mais lógico, que é muito mais justo, né? Que haja várias existências, porque a gente vai evoluindo em cada uma delas, dessas existências. E quando nós atingirmos a perfeição, aí sim nós não precisamos mais reencarnar. Mas o que prevalece na nossa cultura, aqui ocidental, é que não existe reencarnação, que isso é criação do espiritismo ou de outras filosofias religiosas. Como regra geral, a morte de um ser humano ocorre no instante exato em que seu coração para de bater, pois todas as funções e todas as células de seu organismo ficam então privadas da energia vital que as mantém
em atividade. Essa parcela ou essa parada cardíaca pode ser consequência de uma doença prolongada, de velhice, de um choque violento ou de um infarto. Não sendo mais irrigado pelo sangue, o cérebro para também de funcionar, o que se traduz no eletroencefalograma por uma linha horizontal e contínua. Vocês devem ter visto em, na televisão, né? Na televisão ou também na internet, que quando o eletroencefalograma fica na horizontal assim, significa que não há mais batimento cardíaco. E a pessoa é considerada em estado de óbito. Já quando o eletroencefalograma está se movimentando, né, fazendo aquelas ondas, significa que a pessoa ainda está tendo batimentos cardíacos. Do ponto de vista clínico, é essa morte cerebral que atesta oficialmente que a pessoa faleceu. Considera-se com efeito que ela perdeu definitivamente o uso de suas faculdades físicas e mentais. Progressivamente, o seu corpo esfria devido à cessação de seu metabolismo. Em seguida, ele começa a se decompor. E depois, como dizem as escrituras sagradas, torna-se novamente pó. É exatamente por esta razão que ele deve ser inumado ou queimado nos dias que se seguem ao falecimento. Para os Rosacruzes, a morte abrange uma dimensão metafísica que transcende seu aspecto físico e constitui aquilo que eles preferem designar como pelo termo transição. Mas por que os Rosacruzes preferem falar transição em vez de morte? É porque morte dá uma impressão de finitude, de um fim, de um final definitivo da existência de uma pessoa. E, na verdade, o que acontece é que você passa do estado material, você vai se libertando do estado material e vai entrando no mundo espiritual. Então, por isso, os Rosacruzes preferem chamar de transição, porque você está fazendo uma transição do plano material para o plano espiritual. E não acabou, porque ali no plano espiritual você vai passar um tempo lá, você vai fazer toda uma retrospectiva da sua última encarnação e finalmente reencarnar num novo corpo. Então o processo ele é contínuo, ele não termina com a morte. Então por isso a Ordem Rosa Cruz considera mais adequado chamar transição do que morte, porque morte indica que tudo acabou, você virou pó e não existe mais nada. Com efeito, quando o ser humano faz sua última exalação, produz-se um fenômeno inverso do que já evoquei a propósito do nascimento na quinta lei desta ontologia. A gente viu que o nascimento ele é marcado pela primeira inalação. E a morte seria a última exalação. Aí você faz a última exalação e a alma vai abandonando o corpo que já não serve mais para a manifestação daquela personalidade alma.
No momento em que ele exala pela última vez, sua alma se libera gradativamente de seu corpo, conforme o grau de despertar espiritual do defunto. Essa liberação se produz dentro de algumas horas, ou requer vários dias. Qualquer que seja sua duração, ela é marcada por 3 etapas principais. Pronto, no próximo vídeo nós vamos ver essas etapas da morte ou da transição.